Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com materiais. Materiais é um importante componente para trazer qualidade na nossa cena. Existem diversos tipos de materiais e junto com os materiais nós temos também que entender um pouco de iluminação, pois ambos trabalham em conjunto para trazer qualidade numa cena. Vamos ao nosso primeiro exemplo para ver como funciona a luz e depois detalhar os diversos tipos de materiais existentes dentro do Babylon. Nesse exemplo, na linha 64, foi construído um vetor que irá guardar a posição do ponto de luz. O ponto de luz foi construído na linha 65 e foi construído também na linha 66 uma esfera somente para indicar visualmente na nossa cena qual é a posição da luz. Observe que tanto o nosso point light como a nossa esfera estão na mesma posição dentro da nossa cena. Foi construído na linha 70 o nosso primeiro material, o Green Material. Esse material tem como propriedade o Diffuse Color, a cor difusa, na cor verde. Verde no máximo, 0 para o vermelho, o máximo de verde 1 e 0 para o azul. Na sequência foram construídas duas esferas de tamanho 1, porém a posição delas são posições diferentes para o eixo X e foi aplicado o Green Material, o material verde, para ambas essas esferas. Na linha 82 foi construído um novo material e esse material também define o Diffuse Color, a cor difusa, para vermelho. Observe que no final da linha 83 nós temos aqui então o Red 1, vermelho no máximo, nada de verde, nada de azul. Na sequência, duas novas esferas foram construídas, porém em posições diferentes para o seu eixo Y, 2 e menos 2. E o nosso material vermelho foi aplicado em ambas as esferas. Vamos executar esse exemplo para ver o comportamento das quatro esferas, com material difuso aplicado para essas esferas e o nosso ponto de luz no centro desse conjunto. Nesse exemplo, o nosso ponto de luz está aqui central, bem no centro da nossa cena, e as quatro esferas foram aplicadas aí o material vermelho e o material verde relacionado à cor difusa. Existem outros tipos de cores aplicados aos nossos materiais e no momento estamos aplicando a cor difusa verde no máximo para essas duas esferas e vermelho no máximo para essas outras duas esferas. Vamos agora incrementar a nossa luz na sua posição em x-1 e vamos ver o efeito disso dentro da nossa cena. Observe que a posição da luz já influenciou os nossos objetos. Como o nosso ponto de luz está aqui, aqui a iluminação já foi alterada, aqui também diminuiu um pouco mais o ponto da luz dentro dessa esfera do lado esquerdo, e já a esfera do lado direito, a esfera verde do lado direito, continuou basicamente a mesma coisa. Se eu aproximar a nossa esfera mais um pouco, em 1.5, observe que essa esfera aqui já não tem iluminação e as outras esferas já estão sendo afetadas por esse ponto de luz. Conforme é deslocado o ponto de luz, o point light, dentro da nossa cena, isso influencia os nossos objetos, como eles serão iluminados dentro da nossa cena. Mesmo a esfera verde do lado esquerdo tendo material para ela, observe que o ponto de luz não afetou a mesma, pois está muito próximo, não conseguindo iluminar a nossa cena. Vou afastar um pouco mais o nosso ponto de luz para -3. E vamos ver o resultado disso dentro da nossa cena. Agora o nosso ponto de luz está bem aqui, ó, afetando essa esfera e as outras esferas também.
A relação entre luz e material ficou bastante clara nesse exemplo. Precisamos definir a melhor composição entre luz e material para atingir um objetivo específico dentro da nossa cena. Nos nossos exemplos da aula de hoje, vamos sempre usar o point light. O point light é uma luz que é posicionada dentro da nossa cena e ela emite luz em todas as direções. Vamos ao nosso próximo exemplo entender como funcionam os outros materiais e como isso é influenciado pela nossa luz. Nesse segundo exemplo, nós temos o Ambient Color na linha 65, que é a cor do ambiente, é uma cor branca. Na sequência, eu defini dois materiais e defini para esses materiais o Ambient Color. E o Ambient Color aqui é o branco, na linha 70, e o outro Ambient Color, Red, é vermelho, na linha 72. Na sequência foram construídas duas esferas e aplicado nessas duas esferas o mesmo material, o My Material White. Depois, nas linhas 85 e 88, outras duas esferas foram construídas, só que nessas esferas o My Material Red foi definido para elas. Temos nesse exemplo o Ambient Color da nossa cena como branco. Temos também duas esferas que aplicam o mesmo material. O material aqui que define o Ambient Color como branco. E nas outras duas esferas, um outro material, o My Material Red, que é aqui o nosso Ambient Color para Red. Vale ressaltar que nesse exemplo nós não temos uma luz, uma fonte de luz. Definimos apenas um Ambient Color e aplicamos dois materiais para as nossas esferas com Ambient Colors diferentes, um branco e o outro vermelho. Vamos executar esse código para ver esse resultado. Não existe nesse exemplo uma iluminação aplicada à nossa cena. Todas as nossas esferas possuem uma mesma cor do mesmo jeito. Lembrando que o Ambient Color da nossa cena é branco, as duas esferas deslocadas em X possuem o Ambient Color Material branco e as esferas deslocadas em Y possuem o Ambient Color Material vermelho. Vamos alterar o Ambient Color da nossa cena para uma cor diferente e ver o resultado. Vamos colocar o Ambient Color verde na nossa cena e ver o resultado. O que aconteceu aqui? As esferas em vermelho, Ambient Color em vermelho preto, pois o Ambient Color nosso ele é verde e somente a esfera que consegue absorver o verde aqui foram afetadas. A nossa esfera verde, na verdade, é uma esfera que reflete branco e dentro do branco nós temos o verde. E as esferas vermelhas só absorvem o vermelho e dessa forma, como não tem o Ambient Color vermelho dentro da nossa cena, elas ficaram desligadas, elas ficaram escuras. Entender a relação da cor ambiente? Temos cor ambiente na nossa cena e nos nossos materiais eu também defino a cor ambiente. Existe uma relação entre eles. Na cena, a cor ambiente afeta a minha cena como um todo, todos os objetos que estão naquela cena. Já nas esferas foram aplicados dois materiais diferentes. Um material cor ambiente branco e o outro cor ambiente vermelho. Inicialmente a cor ambiente era branco e todos os objetos foram afetados de uma mesma maneira. Depois alterei a cor ambiente da nossa cena para verde e somente as duas esferas que possuíam a cor ambiente para o seu material como branco foram influenciadas. As duas esferas que tinham seu material cor ambiente como vermelho, não foram afetadas pela cor da cena, pela cor ambiente da cena verde. E com isso elas ficaram escuras. Nesse exemplo da linha 67 foi construído uma fonte de luz, um point light. Definimos a propriedade difusa para esse ponto de luz como branco e zeramos o especular.
O especular é o nosso próximo exemplo, por isso que ele foi zerado aqui, para não influenciar na nossa cena. Construímos dois materiais, um material difuso branco e um outro material para propriedade difuso vermelho. Temos então uma luz difusa, inicialmente na cor branca. Temos também dois materiais com cores diferentes para o difuso, um branco, outro vermelho. Aplicamos esses materiais em duas esferas aqui, o material branco, e depois o material difuso vermelho nessas duas outras esferas. Vamos entender o comportamento da luz difusa, como é que ela interage com o meu material difuso dentro da nossa cena. A luz difusa tem esse comportamento, ela bate e espalha de maneira igual no meu objeto. Temos o nosso material difuso branco, temos o nosso material difuso vermelho. Vou alterar a luz difusa para verde e ver qual vai ser o resultado de termos uma luz difusa interagindo com o material difuso branco e a mesma luz difusa interagindo com o material difuso vermelho. Vou alterar na linha 68 para uma luz difusa verde. Lembrando que nós temos um material difuso vermelho e um material difuso branco. Salvou, sendo que o resultado é esse aqui. O nosso material vermelho não absorve luz difusa verde e ele ficou preto, ficou escuro. Já o material difuso branco absorve a luz difusa verde, ficando verde. Temos uma luz verde refletindo no material branco e ele ficou verde. Temos uma luz verde refletindo aqui no material que é vermelho e ele ficou escuro. Entender a relação entre luz difusa e material difuso? Luz difusa branca, todo mundo foi afetado do mesmo jeito, pois eu tinha um material branco e um material vermelho. Luz difusa verde, somente o material branco foi afetado. O material difuso vermelho não foi afetado pela luz difusa verde, gerando o resultado do nosso terceiro exemplo, o resultado apresentado aqui na tela. Vamos ver agora como funciona a luz especular com o material especular. Na linha 67 definimos um point light. Na linha 68 estamos trabalhando na luz especular, que inicialmente é uma luz branca, e estamos zerando a luz difusa para que ela não impacte dentro da nossa cena. Só quero observar agora a relação entre luz especular e material especular. Temos os nossos dois materiais, no qual eu estou trabalhando somente aqui com o specular color deles, um branco, o outro vermelho, e apliquei esses dois materiais nas nossas esferas. Duas esferas com material especular branco, duas esferas com material especular vermelho. Vou executar esse código para ver a relação entre luz especular e material especular. Uma luz especular é um detalhe que dá um efeito, um acabamento de brilho dentro da nossa cena. Como a nossa luz especular ela é branca, ficou branco aqui e aqui ficou vermelho, pois o nosso material é vermelho e a nossa luz é branca. Vamos alterar agora a nossa luz especular para azul. O resultado foi esse. Somente o material especular branco que possui azul conseguiu absorver o azul. Já essas duas esferas que possuem material especular vermelho não conseguem absorver a luz especular azul, gerando esse resultado. O nosso próximo exemplo é entender o emissive color dos nossos materiais. Os nossos objetos podem emitir luz e com isso então ter luz própria, sem impactar os outros objetos. Nesse exemplo não temos uma fonte de luz.
Temos dois materiais e estamos trabalhando com Emissive Color. Isso significa que os nossos materiais vão emitir luz. Um com a luz branca e o outro com a luz vermelha. Ao aplicar esses materiais nas nossas esferas, teremos esse resultado. Agora nossas esferas emitem uma luz branca e uma luz vermelha, mas não temos uma fonte de luz dentro da nossa cena. Se eu desabilitar o Emissive Color de uma das nossas esferas, aqui o S2, teremos esse resultado. As esferas que emitem cor aparecem, a esfera que não emite cor não aparece, mas não aparece por quê? Porque nós não temos uma fonte de luz definida dentro da nossa cena. Vou ativar o nosso ponto de luz para ver qual vai ser o resultado na nossa cena com a luz ativada. Ao ativar o ponto de luz, a nossa esfera que antes estava toda escura foi influenciada por esse ponto de luz. Uma luz por padrão possui a sua cor especular e cor difusa como branca, gerando esse resultado na nossa cena. Vamos ao nosso último exemplo da aula de hoje. Vou executar primeiro esse exemplo para vermos o resultado da nossa cena. Nesse exemplo foi aplicado luz difusa, luz especular, material difuso, material especular, gerando esse resultado. Temos também, se você observar, dois pontos de luzes na nossa cena, pois na luz especular temos aqui dois pontinhos brancos brilhando nas nossas esferas. Vamos ao código ver os valores aplicados para o material e ponto de luz. Temos dois pontos de luz, não são totalmente branco, tá 80% do vermelho, do verde e do azul, porém eles estão em posições diferentes. Um está no centro, o outro está 10 para o eixo X. Na nossa cena, os nossos materiais estão aqui, ó. Apliquei material difuso, material especular, material emissivo e o ambiente color para gerar aqui um material que é aplicado nas nossas esferas. Dessa forma temos esse resultado final. Vamos fazer alguns pequenos ajustes e ver qual é o resultado em alterar aqui algumas propriedades e materiais ao executar essa cena. Vou alterar aqui o Emissive Color para 4. Agora para 6. Agora para 8. E assim vai. Então, Emissive Color é a cor que o nosso objeto emite. Vou voltar aqui para 0.2. Vou alterar aqui a nossa cor especular para 0.5 e vamos ver qual será o resultado. Ficou mais opaco. Vou alterar aqui a minha cor difusa para 0.4. E assim vai. Finalizamos a aula de hoje. Apresentei dois conceitos, fonte de luz e materiais. O tipo de luz que nós vimos foi o point light. Existem outros tipos de luzes. Apresentei também os materiais e suas propriedades. A relação entre uma fonte de luz e um material, ela define o resultado final da nossa cena. Temos que definir valores para a nossa fonte de luz e para o nosso material, de modo que conseguimos ter um resultado desejado na nossa cena final. Até a nossa próxima aula.